Olá, gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o quê? Hemorragia nasal, ou seja, o sangramento nasal. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão aí do que a gente viu na aula passada? Estão vendo aí o mesmo da professora? Eu vou começar com uma frase que eu sempre gostei muito dela, que o Michael Jordan que fala. Eu falhei muitas e muitas vezes na vida, e é exatamente por isso que hoje eu tive sucesso. Então, toda vez, ele falou isso, e eu levo isso para a minha vida também. Eu errei e eu tinha dificuldade. Hoje eu trabalhei bastante isso, eu tinha dificuldade de lidar com falhas. Quando algo saía diferente do que eu planejava, assim, eu ficava muito brava. Mas hoje, com os anos, a gente vai aprendendo. Vamos falhando, caindo. O problema é o seguinte, cair e errar, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos, ok? O importante é não ficar olhando para o chão. Para aquele que se considera filho de Deus, olha para cima, porque é lá que o Senhor está, pelo menos é isso que eu creio. Então, caiu, sacode a poeira, levanta, porque você só tem o sucesso depois de muitas vezes, às vezes errando, ok? Vamos lá? Vamos realizar, então, uma breve revisão do que nós vimos na aula passada? Hoje nós vamos falar sobre hemorragia nasal, mas na aula passada nós falamos da manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? Nada mais é que é uma manobra que é utilizada para desengasgar tanto adulto, idoso, criança, bebê. Porque a professora, antes de iniciar a nossa aula, eu fiz chamada, mas eu quero só complementar aqui para quem eu ainda não coloquei. É importante, né? Olha só, a professora ensinou, lembra da mãozinha? Movimento em J. Heimlich é o sobrenome de quem inventou aí essa técnica. Então, essa técnica, ela consiste, no caso do adulto, em você se localizar atrás da pessoa, ó. Lembra que eu falei do ya? Vixe, nossa, é isso. Parou. Rosângela, você engasgou? Não saiu som nenhum, é porque está totalmente obstruído, ok? Essa história de chegar e dar tapa nas costas, você tem que avaliar, por quê? De repente, ao dar esse tapa nas costas, o objeto pode acabar de fazer o quê? Descer mais ainda. Então, tá tossindo, tá ouvindo som? Estimule a pessoa a tossir cada vez mais. Não tá saindo som, daqui a pouquinho ela vai desfalecer. Parou, posicionou atrás da pessoa, faz assim com a mão, que é essa região aqui, fechou, com bastante força você vai puxar a pessoa várias vezes, ok? Conforme está aqui. Essa técnica para asfixia deve ser realizada principalmente para retirar pedaço de alimento, qualquer outro objeto que pare aqui na traqueia, tá bom? Evitando a passagem de ar, senão a pessoa daqui a pouco vai desmaiar. Essa manobra, ela pode ser realizada em criança? Sim. A partir de 2 anos de idade, se a criança mantém-se em pé, você vai ajoelhar atrás da criança da mesma forma. É claro, não com a mesma força, né? A criança um pouquinho mais devagar ali. O local onde é que é? Você vai achar ali a costela, acha a região umbilical, é lá, é nessa região, acima do umbigo até chegar na boca do estômago. Você vai fazer o quê? É uma pressão ao contrário para poder isso ser retirado. Falamos também como que se faz isso com um bebê. Menos de 1 ano, você vai pegar, sentar com essa criança. Se você conseguir ficar aí, tá tudo bem. Se não, o que você vai fazer? Sentou, colocou a criança 5 vezes aonde? No meio ali do pulmão, ó. Na escápula. 5 vezes, não saiu, não. Segunda criança não respirou, o que você vai fazer? Vira ela de frente, aqui, ó, com esses 2 dedos. Entre aqui o quarto e o quinto metacarpo. Você vai fazer o quê? 5 vezes. Volta de novo até essa criança desengasgar. Ok? Revisamos então e falamos sobre a importância. Vai fazer na grávida? Na grávida não tem como apertar muito, porque o bebê sobe, ele, a grávida, mas é só esse movimento de expulsão. Obeso. Senta ele no chão, pode fazer aquele movimento de meio braço, ó. Já que em pé você faz em J, deitado você faz ao contrário. Não conseguiu, para atrás da pessoa e faz.
Se você estiver sozinho, a professora pergunta pela atividade, para ver se você prestou atenção. Então, o que é o seguinte, se você está sozinho, o seu cérebro vai mandar um comando, em pouco tempo você vai fazer o quê? Desmaiar. Então, qual que é o intuito? Você sabe, você tenta a sua última tentativa. Pega a ponta de uma cadeira, algo pontiagudo e faz o quê? Esse estímulo para você tentar se salvar. Então, há essa possibilidade. Professora, Oi, pois não, Tayane, pode perguntar. e quando a mulher é grávida e dá aquela crise de tosse? Então, você está tossindo é porque o corpo está expelindo alguma coisa que não foi para o lugar correto. Porque aqui, ó, tem duas entradas. Aqui na frente vai para o ar, atrás vai para o esôfago que desce para o estômago. Num momento desse, a epiglote que fica nessa região, de repente, você foi respirar e falar ao mesmo tempo, foi para o lado errado. É continuar estimulando a pessoa a tossir. Uma coisa é a pessoa tossir, outra coisa é estar engasgado. É o que eu falei, quando você está engasgado, o estímulo é fazer isso aqui, ó. É ir com a mão no pescoço, porque você quer respirar, você quer sair daquela sensação ruim. Tanto que um carocinho de arroz parece que é um tubo. Mas se ainda a respeito dessa aula sobre o engasgo, sobre a manobra de Heimlich, algum de vocês tiverem ainda dúvida, então lá no grupo, a professora postou lá o vídeo a respeito do assunto. Pega a apostila, realiza uma breve leitura e eu estou à disposição de vocês. Só colocar perguntas lá no grupo, tá bom? Hoje, o que nós vamos falar? Sobre hemorragia nasal ou sangramento nasal. Por que nessa região é uma região que sangra bastante? Porque é o seguinte, ó. A hemorragia nasal, ela é conhecida, é uma terminologia, ela é conhecida como epistaxe. Então, epistaxe é o sangramento nasal que ele é originado principalmente aqui nessa região da mucosa. 80% dos casos desse sangramento acontece por quê? Observem aqui essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Olha a quantidade de artérias importantes que a gente tem nessa região. Nós temos a etimoidal, esfenoidal, esses nomes que a professora está falando, existem as artérias e existem os ossos aqui nessa região também, é o mesmo nome, tá? A artéria labial, a artéria palatina. Por volta de 60% da população já sofreram com o quê? Com sangramento nasal. Ou seja, tem que tomar muito cuidado e a partir de hoje eu quero acender uma luzinha aí na tua mente para que você não se esqueça dessa aula. Primeiro, o que é epistaxe? Sangramento nasal. Está originando, é por causa que bateu o nariz? É porque está muito calor? É o clima? Então, se você estiver anotando, anota aí com bastante carinho. Quais as causas mais comuns do sangramento nasal? Principalmente, se expor ao sol. Joga futebol, bateu a bola, está muito calor, o que vai acontecer? Vai sangrar. Fadiga excessiva, esforço físico. A pessoa fica o ano inteiro sem fazer exercício. Aí vem para a aula e escuta o que a professora fala, a importância da prática de atividade física. Aí ele quer ser aquele herói por um dia. Vai lá e corre, sobe, no outro dia tem cãibra, começa a sangrar o nariz, porque ele não está acostumado. Não se começa a atividade física de uma vez. Tem que começar gradativo, com orientação profissional. E por que sangra o nariz também? Principalmente lesões. Criança tem mania de ficar futucando o narizinho. O fato de ficar futucando o narizinho, então isso é ruim. Por quê? Hoje, nosso clima é o quê? Seco. E um clima seco? O que é normal? Não está úmido, seco. Começa a formar o quê? Aqui nessa região tem cílios. Ou seja, esses pelinhos que estão aí, eles servem de filtro. Por isso, fica atento, sabe o que a professora vai falar agora. Não é bacana que a gente respire pela boca. Por quê? Porque quando a gente respira pelo nariz, aqui tem um filtro que vai segurar as impurezas, correto? Porque existem outras formas, além dessas que eu citei aqui, ó. Além de exposição ao sol, fadiga excessiva, esforço físico, irritação por ficar cutucando o nariz, outras causas que pode fazer a pessoa sangrar, principalmente traumas. No inverno, o que acaba acontecendo? A hemorragia nasal não tem consequência. Então, como assim? O sangramento ele ocorre resultado de uma inflamação. Por que aconteceu essa inflamação? Seja porque o clima está muito seco, seja porque, de repente, agora, fiquem atentos, esse paciente pode tomar um medicamento que está fazendo mal.
E o sangramento nasal pode ser uma das consequências. Então, uma das outras causas mais graves de hemorragia nasal, principalmente problema vascular, anota aí. A pessoa começou a sangrar muito o nariz, ela pode estar com problema no sistema vascular dela. Essa pessoa pode estar desenvolvendo problema de pressão alta. Aí eu pergunto, como uma pessoa sabe que ela está com problema de pressão alta? A partir do momento que ela fere a pressão. Porque tem algumas pessoas, nós vamos ter uma aula só sobre pressão arterial, aguarda bem, e você não pode faltar. O que acabou acontecendo? Começou a sangrar o nariz, tô com uma dor na nuca, tô me sentindo mal, acho que é o calor, a pressão. A coitada da pressão, se ela fosse uma pessoa, ela ia ser culpada por tudo, porque todo mundo acha que passou mal é pressão alta. E na verdade não é. Às vezes, esse passar mal, esse sangramento nasal, ele vem pelo uso de determinados tipos de medicamento. Vou dar um exemplo aqui. No caso de adulto, olha uma coisa, na fase adulta, tem causas que eu acabei de citar. Pressão alta descontrolada, sangramento no nariz. Ou seja, problema de insuficiência cardíaca, paciente com tumor, não sabe, às vezes o tumor está na cabeça, costuma sangrar o nariz. E compromete o sistema de coagulação. Esse paciente é hemofílico, esse paciente está com leucemia. O que é leucemia? Um câncer do sangue. Está com insuficiência hepática, ou seja, o fígado dela não está funcionando da forma correta. Está com problema nos rins também. Professora, o problema no rim dá sangramento? A resposta é sim. Então, viu como tem uma série de fatores que pode, não é só o clima e nem só o calor que faz o nariz sangrar? Agora que eu consegui chamar a sua atenção, olha só a informação que a professora vai passar aí, é determinante. Tem uma vitamina que ela chama vitamina K. Aonde que encontra a vitamina K? Couve, repolho, espinafre, nabo, todos esses vegetais aqui que a professora, e legumes que a professora está compartilhando com vocês. Todos eles têm o quê? Vitamina K. Então, o sangramento, ele pode ser devido a uma alteração sanguínea. Ou seja, esse paciente está tomando demais o quê? Aspirina. Aspirina? Sim. O AS, ácido acetil salicílico. Esses medicamentos, como principalmente anti-inflamatórios em geral, o que eles fazem? Eles aumentam a circulação sanguínea, porque já ouviu alguém dizer assim, minha mãe usa AS porque é para afinar o sangue. Já ouviram essa expressão? E realmente, pacientes que têm problema cardiovascular, ele utiliza o quê? O AS. O AS faz, grosseiramente explicando para vocês, faz afinar o sangue, ou seja, aumenta o quê? O sangramento. O alcoolismo severo, a pessoa vira demais, vira, o álcool pode causar sangramento nasal. E principalmente, para você que está assistindo aí, não conseguiu assistir a aula online, mas está assistindo depois que a professora está gravando, preste atenção aí, isso é questão lá da atividade. O que provoca a deficiência da vitamina K? A vitamina K, ou seja, que tem todos esses alimentos aqui, ela é responsável pela coagulação do nosso sangue. Por isso que é importante, desde criança, incentivar a criança a comer vitamina K, porque é ela que vai auxiliar o quê? Ao sangramento, ok? Anotou aí? É a dica de ouro da aula, viu? Vamos lá, então, se você tem uma criança, ou seu cliente, eu estou falando da criança por quê? 30% das crianças na faixa etária entre 2 a 5 anos, normal sangrar. 6 a 10 estão propensas. Por quê? É aquela fase que a criança cai, está jogando bola, e é na infância que pode haver o quê? Está formando esses vasinhos aqui. E também o risco dele se romper é muito grande. Agora saímos um pouco da época do inverno, mas no inverno é o tal de ficar coçando o nariz, é as alergias, é a sinusite. Quem sofre de sinusite, rinite, gripe principalmente em geral, às vezes vai coçando, daqui a pouco faz assim, está sangrando. Não é um número expressivo, mas não é comum que os narizes sangrem. Então,
Brincadeiras, traumas, colocar objeto estranho, fique atento, né? Então, o fato de mexer nessa região, a propensão Professora, é muito grande. Oi, Tayane, pode perguntar. eu tenho um irmãozinho de 1 aninho e pouco. E Certo. do nada o nariz dele sangra. Do nada. Então, já passou pelo pediatra, fez algum exame de sangue para ver se não há algum problema na coagulação do sangue dele? É importante, viu? Tá acompanhando. Quantos anos ele tem? 1 ano e pouquinho. Então, quando estiver passando ele pelo pediatra, comente com o médico a respeito disso, porque ele que vai dizer para você, como eu falei, quando está informação aqui, uma coisa é sangrar, sair um pouquinho, como aqui, ó, estou compartilhando a imagem com vocês. Uma coisa é ficar saindo sem parar. Aí tem que ver, o que aconteceu? Bateu? Ó, uma vez eu fiz algo que eu quase tive que... Criancinha pentelha, sabe? Quase tive que passar por uma cirurgia com uma brincadeira. Sabe criança chupando laranja, acaba entrando a semente da laranja? Então, aí ficou mexendo e foi entrando e não saía. E foi ficando cada vez mais grave e foi entrando mais para dentro. Então, assim, criança tem que ficar muito atenta com esse tipo de coisa. Imagina, tem que fazer uma cirurgia para retirar, porque era dali, ia cair direto no pulmão e destruir. Então, O dele, como que se trata? É muito comum. É muito comum o quê? Ter sangramento nasal. Porém, existe uma coisa, é necessário, às vezes, fazer uma cirurgia? Fazer ali, de repente, tem um desvio séptico? Não sei, por isso que eu perguntei a respeito. O procedimento que se faz, né, em alguns casos, é desvio séptico. Não, se não estiver atrapalhando a nível de respiração, o que não pode é o seguinte, ficar respirando pela boca, porque se respirar pelo nariz sangra. Então, isso não é legal. Tem alguns casos de sangramento nasal, então, que ele é passível de indicação cirúrgica, ou seja, uma intervenção cirúrgica. Mas para prevenir isso, então, vamos lá. Você está anotando? Como é que a gente pode ajudar a prevenir hemorragia nasal? Quais são as medidas? Primeiro, se for criança, ficar atento para não ficar enfiando o narizinho ali, o dedinho ali no nariz. Agora, de repente, não está acontecendo tanto isso. Estamos em época de pandemia, mas a criança fica enfiando a máscara dentro do nariz. Tem que prestar muita atenção sobre isso. Se for suar o nariz, viu que está sangrando, fala para ele respirar pela boca por enquanto e suar devagar. Não fumar ou não ficar próximo a quem está fumando também ajuda bastante. Utilizar um umidificador de ambiente dentro de casa. Viu que está muito seco, época de inverno? A própria mídia tem falado isso para os clientes, para todos nós. Viu que está muito seco, igual está tendo queimada aqui na região de São José do Rio Preto, não está bacana. Idoso, tem dificuldade respiratória, recém-nascidos. Então, utilizar um pulverizador nasal, enfim. Professora, não tem umidificador, não tem... Coloque uma bacia com água, se for necessário, dentro do ambiente. Por quê? Porque se perto da sua casa não tem árvore, a árvore ajuda muito, viu? Porque nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. E a árvore, as árvores em geral, elas fazem isso ao contrário. Então, o que é bacana? Quanto mais árvores tem próximo onde você está, melhor vai ser o seu sistema respiratório, ok? Continuando, então, lá ainda, ó, prevenção. Pode ajudar a prevenir hemorragia nasal com as seguintes medidas. Vamos lá, ó. Pequena porção de gel nasal, porém, sempre sob orientação médica. Evite trauma facial. O que é isso? Cinto de segurança, quando você vai colocar, se não cuidar, pega sempre no rostinho da criança. Acomodar bem a criança dentro do carro ajuda. Então, às vezes tá lá, fica toda hora fazendo assim. O cinto fica batendo, porque eles são pequenos, estão se ajustando ainda. Então, o cinto de segurança é um motivo de sangramento ainda. Proteger a face, se for necessário. Criança que gosta da prática de atividade física, os pais ali orientar sobre o quê? Futebol é fatal. Futebol e karatê, daqui a pouco tá com o narizinho todo inchado. O gelo. O gelo é um companheiro muito bacana para trauma, batida, inchaço, porque o gelo ele faz algo chamado vasoconstrição, ou seja, ele fecha. Tá sangrando muito ali?
Não respira pelo nariz, respira pela boca, coloca gelo. Só um parênteses que a professora quer abrir aí. Não se põe, guardem bem essa informação, gelo direto na pele que queima. Se for pôr, tem que ser dentro de um saquinho, ou dentro de uma fraldinha, dentro de um paninho delicado ali, ok? Então, agora que você está bem craque aí, viu, Clarice? Bem quietinha, anotando tudo. Vamos lá, pergunta que não quer calar. Quais são os primeiros socorros para sangramento nasal? Como eu sempre falo, primeira coisa, viu sangue, a pessoa se assusta. Não é todo mundo que é acostumado com sangue. E não é para se acostumar mesmo. De repente, o fato de você trabalhar na área da saúde ou atuar ali em atendimento ao cliente, não quer dizer que você tem que ser acostumado ao sangue. E se é criança, a criança se desespera. Então, tranquilize a vítima, senta-se direto de forma com que a cabeça fique acima do nível do coração. Tem gente que abaixa a cabeça. Não é nem abaixar muito e nem erguer muito. É levemente ali, ó. Vai fazer sistema de pinça. Pega o polegar, o indicador, aperta. Apertou? Mantém apertado. Quanto tempo vai ser feito isso? 5 minutos. Então, sentou, não é abaixar a cabeça e erguer lá para trás. Nossa, mas onde você está? Tente engolir. Não precisa nem apertar seu nariz. Tente fazer assim para trás, engula sua saliva para ver. Dá uma sensação que você vai engasgar. É ruim, é horrível. E se de repente estiver sangrando realmente vindo uma vez? Esse sangue pode ir para o pulmão. Então, o conselho é 5 minutos. Ao mesmo tempo, usa a outra mão com um saco de gelo. Vai ficar ali parado? Não. Gelo aqui. E aguarda. Deu 5 minutos. Ainda está sangrando. Só que um parênteses que a professora vai falar aí, ó. Observe. Não adianta estar sentado certinho, tá com o nariz apertadinho, gelo colocado. E aí tá respirando por onde? Pelo nariz. Não. Tem que respirar pela boca. E depois do nariz ali apertado, 5 minutos. Soltou, ainda mantém o saco de gelo mais um pouquinho. Não parou, vai para o socorro. Por quê? Você sabe o que está acontecendo ali? Se realmente é um problema de pressão alta, estourou um vaso importante? Ou ainda começou a sangrar, deu um tempo de 5 minutos, não parou? Porque, na verdade, nem 5 minutos. Já cortaram o dedo em casa? Você viu? Existe um exame que, tanto quando você vai fazer uma cirurgia, um dos critérios que os profissionais pedem é o tempo de protrombina. O que é isso? É o tempo que demora para fechar o sangramento. Então, tem um tempo hábil ali. Se você estiver ultrapassando esse limite de tempo, o médico faz uma investigação para saber o que está acontecendo ali com a coagulação do seu sangue. De repente, você pode estar faltando a vitamina K. De repente, você está tomando muita S. Pessoas que fazem o tratamento, normalmente, como eu comentei com vocês, é paciente que tem problema cardiovascular. O médico indica tomar o AS. Se esse paciente vai passar por uma cirurgia, guardem bem essa informação aí, ó. O cliente não pode simplesmente parar de tomar AS hoje e amanhã fazer uma cirurgia. E se esse paciente tiver diabético, pior ainda. Tem cirurgia que, se ela for de grande porte, o paciente tem que ficar até 7 dias sem tomar o AS. Senão ele começa a sangrar e não para. Então, nem sempre um sangramentinho, como todo mundo fala, é um sangramento inocente. Nem sempre é. Tem que ficar atento. Então, liberta o nariz e se ainda estiver sangrando, aí sim, vai fazer o quê? Procurar emergência. Tem um detalhe. Quando os primeiros socorros simples não para, o médico pode tratar o quê? Porque esse sangramento não é um problema primário. Por trás dele, tem que fazer exames que, com certeza... Um exemplo, Rosângela, vamos supor que o cliente acabou de descobrir, aliás, ele nem descobriu ainda, que ele tem um câncer na cabeça. Qual vai ser as primeiras coisas que vai acontecer com ele? Posso te contar o segredo? Você está anotando aí, você que está assistindo o vídeo, quer? Primeira coisa, ele vai começar a ter convulsão sem saber por quê.
Depois, ele pode ter, além de ter convulsão, começa a sangrar o nariz. Então, na verdade, o sangramento nasal até um certo ponto, ele é normal. Exagerado, não. O corpo está dizendo que alguma coisa não está bom, entendeu? Então, a aplicação de alguns medicamentos direto no nariz, às vezes é necessário. Por isso que tem casos que tem que chamar a ambulância para levar o cliente. Porque só de pôr o gelo não para, tem que pôr medicamentos. E fazer algo chamado tamponamento. Vai lá, enfia o algodão com o medicamento e deixa durante tantas horas. Tem casos que se o vasinho for de grande importância, o médico tem que fazer até uma cauterização. Ou seja, tem que ir lá, bisturi e fechar esse vasinho. Então, esse encerramento do vaso sanguíneo, a substância química que a professora falou, é o nitrato de prata. Nitrato de prata, sonda elétrica, mas para isso dá para fazer na farmácia. Tem que ser feito aonde? Tem que ser feito no hospital. Então, o tamponamento do nariz com gás, ou com uma esponja, ou com algodão, que seja, tem que encaminhar o cliente para os primeiros socorros. Outros métodos, olha aqui, ó, uma outra imagem aqui, bem bacana para vocês verem, ó. A artéria é grande, grossa. A arteríola, ela é fininha. Mas, se houver um rompimento, vai haver um sangramento significativo. Porque essa é a nossa região da cabeça, ela é toda vascularizada. Então, existem outros métodos, e tem alguns profissionais que, se o sangramento não para, tem que fazer o laser. Às vezes tem que cauterizar, tem que fazer uma embolização, que é o que eu acabei de explicar para vocês, é o tamponamento lá. Coloca o tampão lá dentro e deixa durante 24 horas. O que mais que tem que ser feito no sangramento? Tem casos que tem que fazer cirurgia, ok? Ficou bem claro? Agora, se você, depois de tudo que a professora falou, você ainda ficou em dúvida, vamos finalizar e vamos fazer um apanhado? Então é assim. Hemorragia nasal é a perda de sangue pelo nariz causado pela ruptura de um vaso. O que fazer? Sentar a pessoa com a cabeça levemente inclinada para frente, fazendo ela respirar por onde? Pela boca. Mantendo apertado por até 5 minutos, evitando que o sangue vai para onde? Para a garganta. Manteve 5 minutos apertado e com gelo. Não parou. Mantenha apertado mais quantos? Mais 5 minutos, dando um total de 10. Deu 10 minutos, não parou, vai fazer o quê? Procurar o médico. Por quê? De repente, pode ter que ser feito todas essas informações que eu passei para vocês. Às vezes, cirurgia, cauterização, tem que fazer tamponamento, ou tem que fazer, enfim, como eu falei anteriormente. Então, ô, professora, e se no caso for criança, e para nós poder estar apertando o nariz, eles não sabem respirar direito pela boca, o que a gente faz? Aí tem que levar para emergência. Por quê? Vai deixar a criança com o nariz sangrando sem parar? Não. Ou conversa com a criança, segura o nariz e põe o gelo e aguarda, contando ele no relógio. Tem um tempo hábil. Você não vai conseguir enfiar o algodão. E mesmo se você enfiar o algodão para fazer o tamponamento, uma gase, o que vai acontecer? Tem que ter um medicamento específico, entendeu? Não vai resolver fazer isso. E, como eu falei, existe o tempo de protrombina, ou seja, o tempo da coagulação desses vasos fechar. Se esse vaso está fechando, é o quê? É um medicamento? É um câncer? Entendeu? É falta de vitamina K? Por isso que tem que levar para emergência para saber o que é, ok? Então, hoje, o que nós falamos? Hemorragia nasal. O que é, o que fazer, como tratar. Próxima aula, o que nós vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade falando da hipertensão arterial, porque pressão arterial todos nós temos, correto? Agora, porque hiper é alto. E hoje eu comecei a dar uma introdução a respeito, falando para vocês que um dos sinais que a pressão alta causa na pessoa é o quê? Sangramento nasal. Professora, se é pressão arterial, quais são os parâmetros de uma pressão arterial boa? Como é que eu sei que a minha pressão está dentro do normal? Vai ter que assistir a próxima aula, que a professora vai explicar o que é hipertensão, o que é hipo, o que é importante, o que você, de repente, pode se tornar um hipertenso que você está fazendo e não sabia.
Por quê? Tem como a gente mudar quem é o pai e a mãe da gente? Não tem. Mas tem como nós mudarmos hábitos de vida, que é o sedentarismo. Refrigerante é uma delícia, até estralar a linguinha assim. Só que será que o excesso dele pode não causar a pressão alta? Tem que sentir alguma coisa para estar com a pressão alta? Todas essas perguntas que a professora fez é para que você fique atento e não queira perder a próxima aula. Por quê? Como é que nós vamos orientar os nossos clientes a importância de se tomar um medicamento se a gente não sabe nem entender o que é a doença? Então, próxima aula eu vou estar aguardando vocês. Ó. Então, para encerrar essa aula, quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só sua própria vida, mas também como as pessoas que lhe cercam. Eu falo para vocês isso com propriedade. Eu sei que o estudo já mudou muito a minha vida, a minha história, da minha família, e eu hoje posso auxiliar, através da educação, através do ensino, de poder ajudar, cooperar, enfim, trocarmos informações, cada um usa a sua forma. Nós aqui do Sebrae, o nosso intuito é preparar vocês para o mercado de trabalho, entendeu? Aí você vai dizer, mas os atendentes não utilizam isso. Mas esse daí vai ser um diferencial. Se você assiste, se você lê sua apostila, se você se dedica, significa que através dos estudos, você vai conseguir também transformar não a sua vida só, mas da sua família também, ok? E quando alguém da sua família for lá e perguntar, já que você está fazendo um curso, o que é a pressão alta? Vai estar aqui, ó, na pontinha da sua língua. Porque estou eu aqui para cobrar isso de você, para te ajudar a entender, ok? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela com vocês e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Tayane, Luana, Clarice, Rosângela, a respeito do sangramento nasal, ficou bem esclarecido? Se eu perguntar aqui agora para vocês o que é uma epistaxe, vocês vão saber se na pontinha da língua é o sangramento nasal? Tenho certeza que sim. Mas se mesmo encerrando essa aula você ainda teve alguma dúvida, a sugestão que eu dou é pegue sua apostila, realize uma breve leitura a respeito desse assunto, vá lá no Google, agora não, mas daqui a pouco, assim que for baixar esse vídeo, a professora vai disponibilizar lá para você assistir e, inclusive, como eu citei várias vezes, né? Ó, preste atenção, eu vou perguntar lá, por exemplo, qual tipo de vitamina que influencia na circulação do sangue. Eu tenho que saber isso, professora, porque às vezes você tem que orientar o cliente. Ó, a senhora está com um problema assim, tem que comer frutas, legumes e verduras que tem a vitamina K, para ajudar ali na cicatrização, ok? Gente, eu me despeço de vocês, ó, deixando um grande beijo, desejando uma excelente semana. Tenho dúvida ainda? Coloca lá no grupo e a professora, na medida do tempo que eu for conseguindo, eu vou dando um retorno para vocês, ok? Gente, foi bom estar com vocês, estudar com vocês. Aguardo vocês quando? Nesse mesmo horário, nesse mesmo baixo canal, na próxima quarta-feira.